Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Júnior Magon e esse é mais um vídeo no meu canal. Sim, hoje eu vou falar sobre Lord Voldemort. Exatamente, aquela doença que você pega quando você tá andando na rua, vê alguém tossindo. Dá um beijo na bolsa da pessoa. Exatamente, não posso falar o nome da doença, senão o YouTube corta o engajamento. Então é o seguinte, vou chamar essa doença de Lord Voldemort. Então galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, é muito fácil. Se você não deixou o like ainda, deixa o like aqui pra ajudar no engajamento. Esse é um assunto muito interessante. E também compartilhe o vídeo com seus amigos e me siga no Instagram, tá bom? Tamo junto, roda a vinheta. Bom galera, então essa doença, essa pandemia, Lord Voldemort, tá muito foda, a galera morrendo aí, não dá pra brincar. Então vamos falar sobre o que? Sobre o que a gente vai falar? Impactos econômicos. O que tá acontecendo na economia? Meu Deus, o dólar tá lá em cima. Meu Deus, eu não vou poder ir pra Disney ano que vem. Yellow tape around his... E agora? Porque eu não vou conseguir nem pagar o dinheiro da entrada e o meu sanduíche lá porque o dólar tá muito alto. Sim! E qual a tendência? Dólar vai subir. Exatamente, a tendência é que o dólar suba. A não ser que o nosso querido presidente Donald Trump faça mais algumas merdas como ele tem feito e os Estados Unidos entrem em um colapso tão grande quanto o Brasil, a gente iguala o dólar. Por quê? Vamos falar sobre isso também. Não é só isso, tá galera? Não é só isso que faz o dólar subir ou abaixar, mas impactos macroeconômicos como, por exemplo, crises governamentais, crises políticas, pandemias, crises de saúde, crise de educação, crises sociais podem afetar e muito no valor do dólar. Então é o seguinte, o nosso real ele se baseia, assim como toda outra moeda, no preço do dólar. Então o que acontece? Se o nosso presidente falar alguma merda, emite algum ministro da saúde, ele nunca fez isso, mas se ele faz isso, o que acontece? O dólar sobe. Por quê? Porque isso caracteriza uma crise política. Outra coisa, ó, seguinte, ó, não tô aqui pra falar mal do Bolsonaro, nem falar bem, tá bom? Eu tô aqui pra falar minha opinião e o que acontece com o dólar, tá bom? Com o dólar e com a economia. Então assim, afeta muito, tá? O que tá acontecendo? Comerciante de micro e pequena empresa, que não tem como manter, comércio tá fechado, ou tá aberto, mas ninguém compra. Restaurante, caiu tudo pela metade. Serviços, prestadores de serviços, como meu pai, por exemplo, que trabalha com piscina. Tá complicado agora, tá complicado. Isso afeta muito na economia. Então, eu vou falar pra você qual a diferença de uma recessão e uma depressão econômica. Então, galera, funciona assim, ó. Como a gente vive num sistema capitalista, a gente vai entender que a economia passa por ciclos, tá bom? A economia passa por ciclos. Ciclos positivos, ciclos negativos, ciclos de recessão, ciclos de ascensão, ciclos de depressão. Tem uma piadinha entre economistas que a gente fala assim, ó. A recessão econômica é quando o seu vizinho perde o emprego. A depressão é quando você perde o seu, tá? Então, a recessão econômica, ela tá relacionada diretamente quando cai o produto interno bruto, que é o PIB do país, que é aquele dinheiro que todo o dinheiro que roda no país durante um ano e depois ele é verificado quanto deu o PIB. Por exemplo, você não vai falar, os Estados Unidos tem um PIB de 15 trilhões de dólares, o Brasil tem um PIB de 3, mais ou menos. Mas então basicamente a recessão ela está direcionada diretamente ao PIB, enquanto a depressão está relacionada a aspectos mais macroeconômicos, como nível de emprego, produção industrial, rendimento do real e etc. Quando a gente fala de economia, a gente tem que lembrar de um carinha muito importante chamado Adam Smith. Quem que era Adam Smith? Adam Smith era um economista e um dos primeiros economistas. Ele foi o criador da teoria da mão invisível, né? O que é a teoria da mão invisível? O próprio mercado se autorregula, ou seja, os preços, o nível de preço, o nível de demanda, o nível de procura e de oferta vai se regulando conforme pelo próprio mercado. Então o governo não precisa atuar em momento nenhum. Depois a gente vai ter teorias de Keynes que vão refutar isso, própria teoria do Marx, né, que vai refutar isso, mas a teoria da mão invisível é basicamente isso, ó. O mercado se regula por si só. Tá? Por que eu tô falando sobre essa teoria? Porque é o seguinte, em tempos de depressão, alguém lembra uma depressão aí básica? Ó, professor Júnior. A maior depressão econômica e a mais grave com certeza já teve em 1815, 1833 na Europa, e também a mais grave foi a conhecida como a Grande Depressão em 1929 nos Estados Unidos, com a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que tem muito a ver com essa questão do mercado se regular sozinho. E a partir daquele momento surge Keynes. Não vou entrar muito em detalhe, mas depois de um tempo surge Keynes para entender que fala assim, pô, seguinte, ó, o mercado se regula sozinho, massa. Contudo, é importante que haja também um pouquinho de interferência do governo em alguns casos. Eu me considero keynesiano, eu gosto muito da teoria de Keynes, que é uma teoria centro ali, contudo, o que significa isso? O que significa? Que eu não concordo 100% com uma teoria totalmente, que há intervenção do governo total, como, sei lá, num socialismo ou num comunismo, e também não concordo com uma liberdade total, porque a gente vive, os seres humanos são
né? Então, tipo assim, enquanto um tá ganhando, o outro tá se lascando. E aí isso daí não funciona pra mim também. Então, o que tá acontecendo com o mercado? O governo, ele pode atuar, ele deve atuar naquela empresa. Hoje o governo tá dando auxílio, é uma maneira de atuação do governo. Se o governo desse auxílio, quantas pessoas iam... O que as pessoas iam fazer? Muitas pessoas iam passar fome e morrer, né? A mão invisível não ia dar 600 pra cada um aí, não. Não tô falando mal da mão invisível, entenda bem. Estou falando que são teorias diferentes, tá? Os impactos do Lord Voldemort na economia são enormes, tá? E por isso o governo tem que agir em cima disso. Por exemplo, a tendência é que nós entramos sim, nós já estávamos em recessão, mas há um perigo sim de depressão econômica por causa da quantidade de desemprego que tá acontecendo, por causa da crise política que a gente está vivendo, crise social, tá? E essa depressão passa. Essa recessão passa, a depressão passa, se houver um bom trabalho do nosso governo, né? Então por isso que a gente tem que saber eleger as pessoas. Jotaro! Dio! ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんだな。Bom, então, no geral, é isso sim, fere muito e pode impactar muito. A tendência é que o dólar suba, na minha opinião, e na análise de alguns economistas, dependendo de como vai acontecer nos Estados Unidos também. O dólar subindo afeta muito porque afeta no cálculo do PIB, tem uma variável que é o X e o Y, que é a importação e exportação. Então, isso importa muito, o valor do dólar, porque quando a gente exporta não em real. Ninguém compra em real, a gente exporta em dólar, quando a gente importa em dólar também. Então, galera, é isso aí. Que só um pouquinho sobre dólar, uma pequena explicação, mas alguma dúvida posta aqui, alguma sugestão posta aqui e a gente vai se falando, beleza? Um beijo, tamo junto, é nóis!